Vamos resolver juntos a questão 166 do caderno rosa da prova de matemática do Enem 2020. Antes de passar para o enunciado da questão, vamos relembrar alguns conceitos básicos de trigonometria no triângulo retângulo. Para isso, vamos tomar aqui um triângulo retângulo e eu vou marcar dentro desse triângulo o ângulo alfa. E aí nós vamos colocar alguns elementos aqui importantes para a nossa construção. Por exemplo, no triângulo retângulo, o maior lado se chama hipotenusa e os outros dois lados se chamam catetos. Nesse caso, feita a marcação do ângulo alfa, eu vou chamar o cateto que fica de frente para o ângulo alfa de cateto oposto ao ângulo alfa. E o outro eu vou chamar de cateto adjacente ao ângulo alfa. O maior lado do triângulo é aquele que fica de frente para o ângulo de 90 graus. Esse a gente já sabe, se chama hipotenusa. Feito isso, nós vamos definir razões que são importantíssimas dentro da trigonometria. A primeira delas é o seno. Então, seno de um ângulo. Nós temos que ter um ângulo como referência. Então, nesse caso, seno do ângulo alfa. O que isso quer dizer? Que você, para obter o seno do ângulo alfa, você deve dividir a medida do cateto oposto ao ângulo alfa. Você viria aqui na sua figura, olharia aqui qual que é o número que expressa essa quantidade e dividiria pelo número que expressa o tamanho da hipotenusa. Com isso, você teria em mãos o seno do ângulo alfa. O que é o cosseno do ângulo alfa? Cosseno do ângulo alfa também é uma divisão, só que dessa vez você vai dividir o cateto adjacente ao ângulo alfa pela hipotenusa do triângulo. Fazendo essa divisão, você obtém o cosseno do ângulo alfa. E, por fim, a tangente do ângulo alfa. A tangente do ângulo alfa ela é definida como sendo a divisão entre o cateto oposto ao ângulo alfa pelo cateto adjacente ao ângulo alfa. Você pode usar essas três razões sempre que as condições dentro da questão lhe permitirem. Associada a essas razões, a gente costuma usar a tabela trigonométrica. É uma tabela que já traz valores para o seno, cosseno e tangente de um ângulo, que são ângulos ditos notáveis, né? São ângulos muito comuns dentro da teoria. São os ângulos de 30 graus, 45 graus, 60 graus. Tem alguns outros também que são comuns, mas os principais são esses. Então, por exemplo, seno de 30 graus. Pela tabela a gente já sabe que é 1 sobre 2. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. E a tangente? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Então, você pode utilizar, a partir de agora, essas razões associadas à tabela trigonométrica para resolver problemas envolvendo trigonometria. Bom, além de revisitar esses conceitos relacionados à trigonometria no triângulo retângulo, é importante reforçar com vocês aqui alguns elementos que vão ser importantes aí na questão, na solução da questão. Por exemplo, o conceito de Sol apino. Sol apino seria o lugar, né, onde o Sol ocupa a posição máxima da trajetória. A posição mais alta, que a trajetória dele é essa daqui, ó, ok? Então, se ele estivesse fazendo essa trajetória aqui ou essa daqui, então o ponto mais alto da trajetória seria aqui. Aqui seria um lugar chamado de Sol apino, certo? Aqui os raios, né, do Sol, eles vêm aqui para a Terra formando um ângulo de 90 graus com o plano aqui do chão, onde está posicionado aqui o homenzinho. Então, quando fizer referência a Sol apino, você deve pensar dessa forma. Outra coisa importante é você saber o conceito de pergolado. Pergolado seria uma construção como essa, muito utilizada, né, para colocar ali uma varanda ou plantas, coisas desse tipo. Então, vamos à questão. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 cm de distância entre suas vigas, de modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição apino, gere metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender à proposta do projeto, elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetro seja a mais próxima possível de... Então, ao lado nós temos uma imagem que mostra o croquis de um pergolado. E aí está sendo ressaltada a distância entre as vigas, que é de 30 centímetros. Bom, falou o seguinte,
O Sol ele vai se deslocar em um plano que é perpendicular à direção das vigas. Então, coloquei aí no desenho um plano perpendicular à direção das vigas, vou colocar o Sol e vou te mostrar o que o Sol vai fazer. Ele vai se deslocar dessa forma aí, tá? Nesse plano. Agora eu vou remover esse desenho, vamos ganhar espaço, para fazer um outro modelo que vai nos ajudar a perceber qual que é o comportamento matemático para chegar na resposta final do problema. Então aqui eu vou colocar as duas vigas do pergolado, para que você observe. Vou colocar aqui novamente o Sol. E agora vou imaginar que esse Sol está na posição a pino. Então ele vai iluminar aqui ó, os raios para baixo, perpendicular ao chão, né? E ele vai fazer aqui uma luminosidade entre as vigas. Tá? Então ele está iluminando aí ao meio-dia toda essa área entre as vigas aí do pergolado. Aqui eu fiz um rabisquinho para você entender. Vamos fazer um desenho melhor de como fica essa luminosidade entre as vigas. Vamos colocar aqui do lado de fora. Fica assim, e a gente sabe que a distância entre as vigas é de 30 centímetros. Depois, à medida que o tempo passa, o Sol vai se deslocando, e aí chega um momento que ele forma um ângulo. Os raios formam um ângulo de 30 graus com aquela posição a pino. Tá? Então, esse ângulo aqui formado, 30 graus. E aí, olha, os outros raios eles vão se chocar aí contra a viga. A viga funciona como um anteparo. E agora a área iluminada, nessa posição aí que está a 30 graus, da posição a pino, ela tende a ser menor do que a área iluminada na posição a pino. E aí falou que a ideia do arquiteto é que quando tivesse esse deslocamento do Sol de 30 graus, a área iluminada fosse metade da área que estava sendo iluminada ao meio-dia, né, quando a posição estava a pino. Então eu vou mostrar aqui qual que é o pedaço iluminado quando ele se desloca 30 graus. Então eu vou fazer assim, ó, é uma parte que é a metade do que estava sendo iluminado antes, né, com 15 centímetros. E aí agora a gente consegue melhorar o nosso modelo matemático para poder propor uma solução. Então eu vou pedir para que você imagine o seguinte, que você está de pé aqui, de frente para essas duas vigas. Então você vai ter essa visão aqui, ó, desse quadrado que eu estou passando o laser aqui. Tá? Então agora a gente vai colocar ele aqui, ó, distância entre as vigas, 30 centímetros. Agora você vai imaginar os raios, né, do Sol na posição meio-dia, no Sol a pino, vindo aqui ó, de forma perpendicular às vigas, assim. Então vamos colocar esses dois raios de Sol aqui para você entender. Os raios estariam fazendo isso, ok? E isso daqui está marcando exatamente a posição das duas vigas. Aí depois você vai imaginar o raio de Sol quando ele se deslocou 30 graus, tá? Então ele vai passar aqui, ó. Os raios de Sol passaram aqui. Então essa posição aqui vai formar uma sombra que é 15 centímetros, a metade da sombra que era formada, sombra não, da área iluminada, né? Então esses raios aqui formam uma área iluminada de 15 centímetros, que é a metade da área iluminada quando o Sol estava na posição a pino, ao meio-dia. Tá? Então, o ângulo aqui entre os raios de Sol na posição a pino e os raios de Sol no deslocamento é 30 graus, a gente viu ali no modelinho acima. Então vamos marcar esse ângulo aqui e vou chamar sua atenção para o seguinte fato. Isso aqui são ângulos opostos pelo vértice, então aqui nós temos dois ângulos de mesma medida. Então vamos marcar o de baixo e vamos falar que ele é de 30 graus. Bom, na posição a pino, os raios do Sol eles vêm para o chão aqui formando um ângulo de 90 graus, né, de forma perpendicular. Então já vou marcar aqui o meu ângulo de 90 graus, porque aí eu ganho um triângulo retângulo e estou liberado para usar o teorema de Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo, como a gente viu aí no slide anterior. Vou reforçando aqui então esse triângulo. Nós vamos trabalhar nesse modelinho matemático aqui, e aí agora eu vou buscar a resposta ao problema. A pergunta dele foi o seguinte, qual que é a altura dessa viga? Bom, a altura dela estaria aqui, né? Então a altura dela, para que isso daqui aconteça, para que a parte iluminada, quando ele se deslocou 30 graus, seja de 15 centímetros, é o que eu quero descobrir. Então vou chamar isso aqui de H, altura. E aí vamos atrás do valor dessa incógnita H. Para isso eu vou usar a trigonometria no triângulo retângulo. Então vou usar aqui a razão tangente. Vou pegar aqui a tangente do ângulo de 30 graus. Então, tangente de 30 graus é igual, por definição, cateto oposto, que é 15 centímetros, dividido pelo cateto adjacente, que seria a incógnita H. Pela tabelinha que foi dada, tangente de 30 graus pode ser substituído por raiz de 3 dividido por 3. Então, faremos essa substituição. No lugar de tangente de 30 fica raiz de 3 sobre 3 e a gente mantém o restante como estava, 15 sobre H. Aqui nós podemos multiplicar de forma cruzada. Então fica H vezes raiz de 3 e 3 vezes 15. H vezes raiz de 3 igual a 3 vezes 15, que é 45. O raiz de 3 está multiplicando o H. Passa ele para o outro lado dividindo. Então eu tenho H igual 45 dividido por raiz de 3.
Aqui é necessário racionalizar. Racionalizar é multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está embaixo. Então, eu vou multiplicar a parte de cima e a parte de baixo por raiz de 3. Então, multiplicando, eu vou ficar assim, olha, 45 raiz de 3 e embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9. E a raiz de 9 a gente sabe que é 3. Final das contas, eu vou ter a parte de cima um 45 na parte de baixo um 3. Pode simplificar. 45 por 3 dá 15. Portanto, resposta H igual a 15 raiz de 3 e raiz de 3 substituindo aí pela aproximação 1,7, eu vou ter aproximadamente 25,5 e olhando para o meu gabarito, eu estou próximo de 26, aproximadamente 26. Com isso eu posso dizer que na prova rosa, a alternativa correta seria a alternativa C.